tendência de conteúdo para 2025 não tem nada a ver com algoritmos. Todo mundo já percebeu, o que funcionava antes para crescer nas redes sociais não funciona mais. Durante anos falaram que o segredo era seguir aquelas regrinhas de engajamento, postar todos os dias, usar formatos certos, escolher os horários ideais, mas o problema é que todo mundo seguiu essas regras. E o que aconteceu? O feed virou um grande eco de conteúdos repetitivos e sem identidade. Agora, se tudo parece igual, o que realmente faz alguém se destacar? O jogo mudou. O que prende a atenção não é o algoritmo, é a autenticidade. A internet nunca esteve tão cheia de informação, mas ironicamente nunca esteve tão vazia de opinião real. Quem consegue enxergar, além do óbvio, trazer um ponto de vista único, se torna impossível de ignorar. E a boa notícia é que isso pode ser aprendido. E nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode desenvolver esse olhar crítico para criar conteúdo com personalidade e até se tornar uma referência sem precisar dessas fórmulas prontas aí que o pessoal fica vendendo como se fosse a última novidade. Se você quer que o seu conteúdo tenha impacto de verdade, fica até o final. Tem gente que ainda acha que para crescer nas redes sociais precisa seguir regrinhas de engajamento, mas a verdade é que o público já cansou de conteúdos genéricos e sem alma. Em 2025, não é a consistência que faz alguém se destacar. É, como eu falei, a autenticidade. Por anos nós vimos fórmulas mágicas sendo vendidas aí como a solução para você viralizar. E até funcionou por um tempo, mas o jogo mudou. Hoje quem cresce não é quem grita mais alto, e sim quem tem algo único para dizer e diz de um jeito que ninguém mais diz. E como eu falei também, a internet hoje tá tão cheia de informação, mas ao mesmo tempo ela nunca teve tão carente de opinião real. E é por isso que o senso crítico virou um diferencial competitivo para quem produz conteúdo, principalmente aqui no YouTube. Quem sabe interpretar o que está acontecendo no mundo e traduzir isso para o seu público de uma forma única, vai capturar a atenção de forma real. E não tem segredo, ou você desenvolve esse olhar único sobre o seu nicho, sobre aquilo que você fala, ou vai continuar sendo mais um no meio da multidão. O maior problema é que muita gente não faz ideia de como desenvolver esse olhar único. O motivo é porque muitas dessas pessoas foram ensinadas a copiar aquilo que já funciona ao invés de criar algo próprio. Eu sei que você está pensando, cara, tem que fazer aquilo que as pessoas querem ver, tem que fazer aquilo que está funcionando no momento. Já percebeu que toda vez que um formato começa a viralizar, surge uma avalanche de conteúdos exatamente iguais? Foi assim com os cortes de podcast, os desafios lá no TikTok, os carrosséis no Instagram e os reacts aqui no YouTube. Mas aí o formato satura e o que acontece? Os criadores que só estavam replicando desaparecem. O real é que a maioria das pessoas se preocupa em o que postar, mas poucos dominam a arte de como pensar sobre o que postar. É aqui que entra o diferencial dos que realmente crescem, o pensamento crítico. Ter senso crítico hoje significa não aceitar as coisas como elas são, mas sim questioná-las, analisá-las e transformá-las em insights valiosos para sua audiência. Quando você faz isso, você cria um conteúdo que não só atrai as pessoas, mas fideliza, porque o seu público ele percebe que está consumindo algo novo, algo que faz sentido, algo que vai além do óbvio. Agora a pergunta que fica é: como desenvolver esse pensamento crítico? Calma, meu jovem, que aqui estou eu para dizer exatamente o que você precisa fazer para criar conteúdo autêntico e impactante em 2025. A verdade é que ninguém aguenta mais conteúdo superficial. A internet já está saturada de fórmulas prontas, templates repetidos, vídeos que parecem uma cópia um do outro. Quem ainda acredita que o segredo para crescer é postar qualquer coisa todos os dias, não entendeu o que realmente gera impacto. Como eu falei, o jogo mudou. Não é sobre volume, não é sobre quantidade de vídeos que você produz, é sobre profundidade. Ou você cria um conteúdo que tem identidade própria e gera valor real, ou a sua mensagem ela vai se perder no meio desse barulho todo aí. E o caminho para isso passa por 4 pilares essenciais. Então vamos lá, quais são esses pilares? Pilar número 1, escolha um foco claro. O seu conteúdo ele precisa ter uma identidade própria. Muita gente cai na armadilha de querer falar sobre tudo do seu nicho.
Só que ao tentar abraçar tudo, não se aprofunda em nada. Imagina alguém que trabalha com marketing digital. Quem é que não trabalha com marketing digital hoje? Todo mundo, né? Se essa pessoa começa a falar, de repente, de tráfego pago, redes sociais, copywriting, inteligência artificial, funil de vendas, anúncios, criação de conteúdo, tendências de mercado, o seu público não sabe por quê ou pelo que vai se lembrar. Agora, se esse mesmo criador ele define um recorte específico, um tema específico, a sua mensagem ela ganha força. Ao invés de um marketing digital, ele pode focar na criação de conteúdo com inteligência artificial, por exemplo. Qual que é o impacto disso? Ele se torna uma referência muito mais rápido, como eu vi vários criadores aí fazendo, ensinando como você pode usar a inteligência artificial para criar conteúdo. Ele vai gerar autoridade, porque ele vai se aprofundar mais em um tema só, e ele vai atrair um público altamente qualificado e engajado, aquele público que tem interesse em aprender sobre aquele assunto. Então, qual que é a prática disso? Defina o seu ponto de vista único dentro do seu nicho. O que você quer falar? Escolha um tema só, algo que realmente te diferencia e vai fazer você ter uma conversa muito mais exclusiva com a tua audiência. Se você já cria conteúdo, olhe para as tuas postagens, veja qual tema as pessoas estão engajando mais ou qual tema você sente que faz o teu coração vibrar, sabe? Esse pode ser o teu foco principal. E se você ainda está começando, escolha um aspecto específico do seu nicho e mergulhe a fundo. Porque a autenticidade, ela nasce dessa clareza, sabe? De você falar de um tema e mergulhar e aprofundar nisso, principalmente aqui no YouTube. Pilar número 2, consuma conteúdo de qualidade. Quem só replica, não lidera. Não existe pensamento crítico sem uma coisa chamada repertório. E não dá para criar conteúdo autêntico se você só consome o mesmo tipo de informação que todo mundo está consumindo aí. Nas minhas mentorias eu falo que a melhor maneira de você ter ideias autênticas é aumentar o seu repertório. O problema é que a maioria consome conteúdo de forma passiva, sem questionar, sem buscar as diferenças, sabe? Sem buscar uma nova perspectiva, um novo olhar para aquilo que ela está consumindo. Será que é só essa maneira que tem de consumir informação ou você pode trazer coisas novas? Vamos dizer que você trabalha com branding, posicionamento, e aí você consome só vídeos curtos no TikTok. Qual que é o seu repertório? Vai ser um repertório muito raso. Agora, se você lê livros sobre construção de marca, análise de estudos de conteúdo de empresas, acompanha discussões profundas sobre branding, estuda a psicologia por trás das escolhas de consumo, né? a neurovendas, neuromarketing, tudo isso vai fazer o quê? Vai ampliar o teu repertório. O resultado disso é que você consegue criar conteúdo com muito mais profundidade, originalidade e visão crítica, que é o que as pessoas querem. As pessoas querem saber aquilo que você está vendo. Qual que é a tua opinião sobre o que está acontecendo no mundo? O que você pode fazer agora? Anota aí. Escolha 3 fontes de aprendizado. Além das redes sociais, pode ser um livro, podcast, estudos de caso, sei lá. Você pode aprender coisas diferentes. Escolha 3 e mergulhe a fundo, porque aí você vai ampliar o teu repertório. Porque quando você consome um conteúdo, você tem que pensar o seguinte: o que faz sentido para mim? O que eu discordo? Como é que eu posso aplicar isso no meu contexto e compartilhar isso com a minha audiência? Você está criando ali como se fosse um banco de ideias para você puxar, né? Ideias, a criatividade e essa conexão que você tem. Quando você alimenta a sua mente com referências mais ricas, você acaba se destacando, você não fica repetindo, você cria conexões novas e isso te cria um novo ponto de vista. E não tem nada de errado em você criar um reel sobre a trend da semana. Mas aqui no YouTube você vai precisar criar conteúdos que vão além da superficialidade e da temporalidade. Pilar número 3, questione antes de criar. A diferença entre quem se destaca e quem desaparece está aí, de você pensar, em você questionar. A maioria das pessoas posta no automático, sem pensar no real impacto daquilo que está criando. Eu preciso fazer um vídeo, eu preciso escrever um roteiro, e aí a pessoa fica lá enlouquecida, mas não está parando para pensar se realmente aquilo que ela está pensando vem dela, sabe? Porque quem cresce não é quem posta mais, e sim quem tem algo novo para agregar na conversa que já está acontecendo por aí. Por exemplo, antes de você publicar qualquer conteúdo, passe por esse filtro, vamos chamar assim. Isso já foi dito antes? O assunto, tá? Se sim,
Qual é o diferencial aqui? O que tem de diferente aqui? Eu estou trazendo um novo insight ou eu estou apenas repetindo, sendo um eco da voz de outras pessoas que estão aí na internet? Como é que esse conteúdo pode gerar valor para a minha audiência, para quem está assistindo? Pensa nessas perguntas antes de você começar a produzir. Se a resposta para a primeira pergunta for sim e para as outras não, volte para a pesquisa. Você precisa ter essa clareza, vamos dizer assim, que é, cara, é diferente? Tem um novo olhar ou não? Vamos pegar um exemplo muito comum aqui. Tem muitos criadores de conteúdo que eles falam sobre como você pode crescer no Instagram ou até mesmo aqui no YouTube. Mas e se alguém trouxer uma abordagem diferente? Ao invés de dizer dicas para crescer, a pessoa pode falar como não depender do Instagram para crescer ou como não depender somente do YouTube para crescer. Isso muda tudo. Por quê? Porque a abordagem fica mais interessante. A conversa ela gera mais curiosidade. E o conteúdo ele acaba se destacando porque ele sai daquele miolinho ali, daquilo que está todo mundo falando. Então, antes de você publicar qualquer coisa, você precisa se perguntar o seguinte: o que eu estou trazendo é novo nessa conversa, nesse tema ou não? Se não houver uma resposta clara, reformule, aprofunda mais, usa a inteligência artificial para você tirar ali o melhor título, o melhor gancho para você chamar a atenção. O conteúdo autêntico ele não nasce da pressa, ele nasce da intenção, daquilo que você quer alcançar. Quarto pilar, pratique a escrita reflexiva. Pensar no que você aprendeu fortalece a sua identidade. A autenticidade surge quando você se expressa do seu jeito. Mas para isso é preciso praticar a construção de pensamentos. Eu estava vendo esses dias uma entrevista do Rafinha Bastos, que se reinventou. O cara foi para os Estados Unidos faz 6 anos lá e hoje ele está muito bem estabelecido como um comediante stand-up, sabe? E aí o entrevistador perguntou para ele o seguinte, falou, cara, o que você faz lá no teu tempo livre? Ele falou, cara, o que eu passo a maior parte do meu tempo escrevendo e reescrevendo os meus textos de comédia. Ele é focado em uma coisa só, que é escrever. Então, quem não escreve não consegue organizar essas ideias. E quem não organiza essas ideias acaba copiando a estrutura de pensamento dos outros. É por isso que a gente tem tanta gente aí, que eu falo, tá papagueando os outros. Fulano fez isso, o outro vai lá e faz. Dá uma olhada no YouTube, por exemplo. Né? Começou a lançar um React, todo mundo lançou React. Começa a lançar daqui a pouco vem uma nova moda, todo mundo começa a fazer, porque é o que está todo mundo vendo. Só que isso é cópia. Né? Então, o que você precisa fazer? Pegar um tema do seu nicho e escrever como se você estivesse explicando para alguém. Por exemplo, se você fala sobre produtividade, você pode escrever um artigo, você pode escrever um texto, um roteiro para um vídeo, para um Reels. Por que a maioria dos hacks de produtividade não funcionam? É uma ideia, né? O simples ato de você organizar o teu pensamento no papel ou no teu computador faz você enxergar novos padrões, novas conexões. Isso vai ajudar você a lapidar de forma única como você se expressa. Isso também vai te dar mais clareza sobre o seu próprio conhecimento. Isso tem me ajudado muito, organizar as ideias de uma maneira simples, para fazer as pessoas entenderem. Então você pode fazer o quê? Reservar um tempo durante o dia para você escrever sobre algo que você aprendeu. Por exemplo, deixa aqui nos comentários qual foi o maior aprendizado desse vídeo. Já começa a exercitar agora, certo? E aproveita para dar um like, tá? Usa isso para você criar conteúdo da forma mais fluida, com mais personalidade, do seu jeito, da sua maneira de falar. Ou você exercita a sua capacidade de pensar e se expressar, ou você será apenas mais um eco no meio do ruído da internet. Então, concluindo aqui, criar conteúdo autêntico não é sobre ser perfeito, é sobre ter clareza, profundidade e visão crítica. Quem aplica esses 4 pilares tem um posicionamento claro, tem um posicionamento onde as pessoas falam, cara, eu gosto de ouvir, eu entendo o que essa pessoa está falando, faz sentido para mim. E aí você gera o quê? Conexão com o seu público. Você cria conteúdo que as pessoas vão se lembrar e não conteúdos genéricos, né? Se você parar para pensar, pega os vídeos rápidos. Quantos vídeos rápidos a gente vê em 1 hora e depois não lembra de mais nada? Então, quando você faz isso, como eu falei, de forma consistente,
você vai perceber que o seu conteúdo ele vai começar a atrair um público muito mais engajado e muito mais fiel. Porque o que prende atenção hoje não é o truque de edição, uma cópia irresistível, é a clareza e a autenticidade do que você tem a dizer. Agora me diz, o que você está fazendo de novo nos seus conteúdos? E se você ainda sente que falta um direcionamento, falta ali algo específico para você melhorar o teu impacto, o teu conteúdo estratégico, eu quero te convidar para uma sessão de diagnóstico estratégico, onde eu posso te ajudar a ter uma visão mais ampla sobre a produção de conteúdo, principalmente no conteúdo estratégico. Eu vou deixar um link aqui no primeiro comentário fixado. Se você achar que é o seu momento, clica aqui e a gente se vê daqui a pouco, certo? Eu fico por aqui, um forte abraço e até mais!